senhores e senhoras. A Escola Superior da Magistratura do Tocantins comemora o Abril Indígena, agora neste mês de abril. E aqui estamos com uma série de entrevistas com as lideranças indígenas do nosso estado. E hoje nós estamos aqui com a presença do Axian Carajá, que veio da Ilha do Bananal, lá da aldeia Santa Isabel, para participar desse programa de entrevistas, falando um pouco sobre a cultura e os costumes, as dificuldades, os desafios dos povos indígenas do estado do Tocantins. Olá, Axian, muito prazer em recebê-lo aqui na Escola Superior da Magistratura. E já de início, gostaríamos que você pudesse falar um pouco, se apresentar para os nossos espectadores, para o seu povo também, que terá a oportunidade de assistir a esse programa, em comemoração, então, ao mês de abril, o Abril Indígena. Dr. Wellington Teodoro, eu até daria na creme cá coqueiro creme. Daram uma maneira Wacia Maloá Carajá, André Imariama aqui, registro aqui. Daram inale a Matsari Uridan na Devi Tersanjurare. A manadeare Kamayura Mahadu com a Xinguludo, o Hadasei Nanare, a Mawahare Maluare, que ariodare. Chodói do que? A Vigi, a Mauleu Morelei, Rica Mamma, o Adetare, o Dereke, a na vigília do Revinere calça, calça mama. Toelton, eu agradeço, primeiramente, bom dia. Agradeço por esse convite. Meu nome é Wacia Maloá Carajá, sou do povo Carajá e meu pai é Carajá, mas a minha mãe é lá do Alto Xingu, do povo Kamayurá. E graças a ela também eu sou falante de duas línguas indígenas, do povo Kamayurá e ao mesmo tempo os Carajá. Muito fluente as duas línguas, que eu domino muito bem. E eu só tenho que agradecer por esse convite, de contar um pouco de história, contar um pouco da cultura indígena, que é principalmente os Carajá e os demais povos, né, que a gente tem. E, enfim, estou aqui Sim, basicamente você iniciou a sua fala na língua Inã. Sim, basicamente eu comecei com a língua Inã. Que é uma das principais línguas indígenas do nosso estado do Tocantins, o Inã. Sim. Certo. Em resumo, o que você quis dizer no Inã foi basicamente essa história que você acaba de nos contar, de ser de duas linhagens indígenas. Pode explicar melhor isso para a gente? Isso. Eu tenho duas linhagens de indígena, né? Do povo Kamayurá e ao mesmo tempo o povo Carajá. Sei. Então, para o pessoal me conhecer melhor, porque assim, a maioria das vezes a gente chega se apresentando somente que é um povo só, mas eu tenho duas linhagens, tanto como Kamayurá, tanto como Carajá, mas eu nasci na aldeia Santa Isabel, que é da aldeia Carajá, e cresci lá, mas eu tinha uma visita frequente, quando eu era criança, até meus 12 anos, da aldeia dos Kamayurá, que acompanhava a minha mãe, quando ela ia visitar meus tios, que ainda moram lá, e até meus 12 anos. Então, depois de 12 anos, eu fiquei mais segui a minha carreira estudantil e acabei que não visitando mais. Mas eu falo fluentemente. Sim. O Axian, nós temos aqui alguns pontos que pretendemos abordar
nessa nossa conversa, e uma delas diz respeito justamente à questão da cultura e os costumes. Nós sabemos que no estado do Tocantins, nós temos aí uma população indígena, de acordo com o último dado do IBGE, cerca de 20 mil indígenas no estado. E gostaríamos que você pudesse nos explicar aqui um pouco sobre as particularidades, as especificidades do povo Carajá, que é diferente do Xerente, do Craô, do Apinagé. Doutor, a cultura indígena, em geral, ela é muito complexa. De uma forma específica, a Carajá também tem uma cultura muito ampla, ela é muito complexa. E é uma preocupação que a gente tem na questão cultural, principalmente eu tenho preocupado muito com a questão cultural atualmente, que várias situações, né, que tenta ser, por meio da influência da sociedade não indígena, é uma preocupação que a gente tem. Eu vou falar de uma forma específica da festa do Retorrocan, que é uma festa que acontece não todo ano, mas depende da família que quer que o filho passe para aquela festa, faz aquela festa. Caso contrário, muitas vezes a aldeia fica 1 ano, 2 anos sem ter nenhuma festa de Retorrocan. E ultimamente me deixou muito preocupado essa festa, porque é uma cultura que a gente precisa realmente valorizar. Porque a criança, o menino, até o momento, até seus 12 anos ou mais, ele não pode ficar no meio dos homens adultos. Ele tem uma regra que limita ele para poder ficar no meio dos adultos. Então ele fica no momento, desde sua nascença até certas idades, com suas famílias, com seus pais, a avó, recebendo ensinamentos, né, de casa, e até passar por essa festa. E aí existe uma questão que preocupa muito, né, e a influência da sociedade envolvente, que é a sociedade não indígena. Hoje está se discutindo a questão de turismo, que é uma preocupação muito grande em relação a essa questão, porque a partir do momento que entra a questão de capitalismo, não respeita a cultura indígena que tem. Os Carajá, por exemplo, nós temos uma certa festa que é Retorrocan, por exemplo, ela tem uma questão que é sigiloso. A festa do Aruanã também é sigiloso. Somente os homens devem saber o que acontece lá dentro. As mulheres não. E aí quando entra uma sociedade não indígena lá dentro, querendo conhecer, querendo entender, vejo que eles têm que se limitar também com aquele ali. E não pode entrar numa questão assim, de questionar, mas por quê? Acho que a partir do momento que se fala que não pode, acho que deve parar ali, né, e procurar outro meio de ver por que realmente acontece, que não pode, né, saber. Os homens sabem, os homens não indígenas podem conhecer, mas é para ele, não para estar divulgando. E aí o que me entristece muito é essa questão aí que entra e acaba influenciando. Como, por exemplo, também que hoje o Aruanã, por exemplo, os atores desse Aruanã, eles não são gratificados. Mas quando entra algum tipo de projeto levando a questão do capitalismo, acaba gratificando aqueles atores que está lá participando da festa do Aruanã, que poderia muito bem dar para quem é responsável pelo Aruanã, quem é dono do Aruanã, para poder ajudar na aquisição de gênero alimentício para alimentar os homens. Enfim, deveria fazer isso, mas não. O que acontece é gratificar os atores. Isso o que tira
uma questão sigilosa, né, da questão cultural, começando o quê? Começando a acabar a cultura indígena. Ainda sobre a cultura, você falou do Retorrocan e do Aruanã. Como que a gente... Porque as pessoas, boa parte da população não conhece, não sabe o que é o Retorrocan e muito menos o Aruanã. Você poderia explicar qual é o significado do Retorrocan e do Aruanã como um costume, uma tradição dos Carajás? O Retorrocan, ela representa para nós uma alegria, né, que os pais precisam, né, que tem interesse. Eles querem ver os filhos passando para aquela festa. Eles querem ver o filho usando aquele adereço que os homens usam. E assim os homens que já têm uns 14, 15 anos, que já são rapazes, que nós chamamos de Ueriguibó, os pais também querem ver, a mãe querem ver, tudo enfeitado, usando cocá. Enfim, isso é uma Que seria a passagem da de criança para a idade adulta. Isso. Fase adulta. Isso tanto para os meninos quanto para as meninas? As meninas já têm outra forma. No momento da primeira menstruação da menina, ela fica durante uma semana também, ou até mesmo terminar o momento dela, né? Porque ela fica de resguarda durante esse período, e claro, recebendo todas as orientações e ensinamentos por parte da mãe, do pai, da tia, da avó, né, que é mais responsável pela educação da familiar. Sim. E aí tem um momento de cerimônia, né, de sair daquele resguardo que a menina está, para poder estar convivendo com os demais. Mas ela tem limitação também. Ela não pode estar no meio dos homens, ela não pode estar andando sozinha, tem que estar a mãe ou a tia sempre estar acompanhando ela, onde ela ir até visitar a tia. Enfim, ela tem que estar acompanhando. Isso é para as meninas, né? O que atualmente mudou isso. Hoje a gente vê que as meninas praticamente têm mais liberdade do que era antes. É uma preocupação, sim. É uma questão cultural que está em jogo, sim. Porque a cultura indígena nossa, Carajá, por exemplo, o que assegura mais a moral, o respeito da família é as mulheres. E as mulheres que asseguram mais respeito. Tanto é que qualquer situação que ocorre, né, com as mulheres, a mulher não pode conversar muito com o homem, a mulher não pode conversar, as meninas não podem conversar com homens solteiros. Tudo isso ela tem limitações, que se for conversar, tem que conversar mais com a cabeça para baixo, olhando para baixo. Não pode olhar, não pode encarar o olhar do homem, o homem não pode encarar também o olhar da mulher. Então, se acontecer isso, pode gerar um suspeito de que a pessoa tem algo, né, de relacionamento, e pode gerar até os casamentos, né, enfim. E sobre o Aruanã, o significado? Aruanã é um espírito, né, que os pajés trazem para o mundo das pessoas, né? Porque eles vivem de uma forma no céu, debaixo da água ou na mata, e aí quando os pajés, ou senão quando esse espírito escolhe uma pessoa, e aí para ele poder se livrar do momento do sofrimento que ele está tendo, ele tem que trazer esse espírito para fora para poder, em forma de Aruanã.
Certo. E traz uma alegria também para a comunidade e dá para uma família que ele acha que realmente aquela família vai cuidar desse aruanã. Mudando um pouco de assunto, Achan, nós gostaríamos de entrar agora aqui numa temática de dificuldades, de barreiras, desafios. E o que você consegue enxergar de dificuldade, por exemplo, dos povos indígenas em relação aos serviços públicos? Vamos falar inicialmente aqui de saúde. Quais são hoje as grandes barreiras em relação ao acesso ao saneamento básico, à saúde, especialmente naquelas comunidades mais distantes, como é o caso da Aldeia Fontoura, Macaúba, que estão distantes dos centros dos municípios? Eu vejo uma dificuldade muito grande, que existe principalmente uma questão que deve realmente rever o atendimento, principalmente na questão de saúde, como foi citado, né? A saúde realmente é muito complicado para a população indígena, principalmente uma aldeia que fica na divisa, porque não tem um acesso, não tem um acesso para o município a qual pertence, mas tem acesso ao município que não pertence. E vejo essa dificuldade porque a saúde indígena até o momento, o que é responsável, que é Distrito Especial de Saúde Indígena, ela não tem o poder de tomar a decisão. Ela não tem o poder de regular. Um exemplo que eu vou colocar, de fazer uma regulação para que o paciente saia da sua origem para fazer o tratamento fora. Depende da regulação do município a qual pertence. Então, na nossa comunidade, Carajá, o acesso nosso na saúde é Santa Terezinha, São Freire do Araguaia, e quando precisa da Aldeia Fontoura, Santa Isabel e Macaúba, quando precisa sair, fazer um tratamento fora, ela precisa de regulação, não do município onde está internado, mas sim o município de origem, que é Lagoa de Confusão, que precisa regular para que aquele paciente saia para fazer o tratamento fora, tipo Goiânia, Cuiabá, a Palma mesmo. E aí é onde a gente tem o conflito que você acaba de relatar, que é só para as pessoas que estão nos assistindo, contextualizando. Nós temos a Ilha do Bananal, né, que é a maior ilha fluvial do mundo, sim, onde nós temos as aldeias Santa Isabel, Fontoura e Macaúba, todas elas dividindo com o estado do Mato Grosso. Então, o acesso mais rápido à saúde acaba sendo os municípios do Mato Grosso. Sim. Correto? Isso. Então, se um indígena na Santa Isabel tem um problema de saúde, o lugar mais próximo, o hospital mais próximo, é São Félix. São Félix. Se for lá no caso da Macaúba, seria Santa Terezinha. Santa Terezinha. No entanto, quando precisa fazer uma regulação para um tratamento mais complexo, a regulação tem que ser por Lagoa da Confusão ou Pium. Sim, isso. Esses dois municípios. E aí é onde nasce o conflito. E o distrito, que é o Distrito de Saúde Indígena, o DICEI, até hoje não conseguiu resolver esse problema. Até hoje não conseguiu resolver. Tanto é que todas as solicitações em relação a esse atendimento, tudo depende do município. Fora outras situações, né? Porque a saúde indígena precisa muito realmente ter essa atenção. Outro problema, outra situação que a gente vê é a questão de exames, né? Porque nem todos os municípios conseguem arcar com a despesa de todos os exames, onde realmente a maioria das vezes a própria pessoa arca com essa despesa.
o que na realidade o DICEI deveria estar arcando com essa despesa para facilitar esse atendimento. Talvez por falta de planejamento do próprio DICEI, né, que não planeja dentro do seu orçamento, em relação como um caso de emergência, né, e aí acaba que aguardando, né, o município tomar as decisões em relação a essa questão. Então é muito complicado a saúde indígena. Claro que a gente tem alguns profissionais que atuam na área indígena, mas não da forma que a gente precisa, não da forma que realmente talvez o que está no contrato, né? A gente não tem enfermeira ativa dentro da área indígena. Uma das coisas que a gente vê isso também. Não tem uma enfermeira ativa dentro da área indígena. Nós não temos um médico que poderia estar atendendo o paciente no momento que está precisando. Então, tudo, mesmo tendo um médico contratado pelo DICEI, o paciente precisa deslocar ou para São Félix, para Santa Terezinha, ou também para a sede do município, que seria Lagoa da Confusão ou Pium. Só que aí aquela longa distância por dentro da ilha, que na época da chuva, como agora, por exemplo, 900 quilômetros, 1.000 quilômetros, para se chegar até a sede do município. E ainda tem uma estrada que não contribui, né? Nós temos aproximadamente uns 200 km, que é estrada de chão. A estrada praticamente, nessa época, é inviável para trazer um paciente que precisa chegar no hospital de uma forma urgente. Sim. E não consegue. Então, agora uma mudança aqui no objetivo aqui da nossa discussão, além desses problemas afetos à saúde, nós temos também desafios, dificuldades em relação à educação. Eu, por exemplo, já estive em várias comunidades indígenas de todo o estado, só na Ilha do Bananal já estive mais de 10 vezes com vocês lá, e a gente observa, a gente verifica as dificuldades enfrentadas pelos indígenas. E também na parte da educação e da formação profissional. Você tem formação em qual área? Eu sou da área de matemática. Matemática. Você também atuou como gerente da educação indígena no estado, né? Do Tocantins. Fale um pouco sobre esse seu papel na educação e o que você enxerga em relação à questão do acesso à educação de qualidade e à formação profissional para os indígenas, para essa juventude indígena que nós temos hoje. Eu entrei na educação em 96, como professor, iniciei como professor em Santa Isabel, fiquei 3 anos como professor nessa aldeia. Daí eu saí para Palmas, fazer a faculdade. E comecei a trabalhar como técnico da educação nesse período até uns 2012. Aí depois saí, depois voltei de novo em 2015. Aí em 2018 assumi a gerência indígena. E esse período que eu fiquei na educação, eu observei que a educação precisa realmente ter atenção para populações indígenas a partir do momento que a comunidade reivindica. Não da forma que acontece. E as pessoas que trabalham com a educação indígena, que atendem a educação indígena, precisam realmente entender a diversidade cultural. Uma cultura que existe e uma cultura que é valorizada pela própria legislação, né? A Constituição fala sobre a cultura indígena, e
e a diretriz nacional também pede, né, garante a participação da comunidade na construção da educação escolar indígena. Então a escola, para poder ter essa característica indígena, precisa mudar realmente a estrutura curricular. A estrutura curricular deve ser conforme a realidade da comunidade. Não adianta somente colocar na estrutura curricular a língua materna, saberes indígenas, cosmologia, mas precisa realmente mudar todas as grades, né, da grade curricular, conforme o que os indígenas desejam, né? E isso é o começo. Mas para isso, quem trabalha, quem atende à educação indígena precisa entender essa diversidade, essa valorização que existe. Precisa conhecer a legislação, porque a legislação voltada para a educação indígena tem sua lei própria, né? Existe uma lei própria que determina como deve funcionar a educação escolar indígena. Daí, quando a gente olha também para a questão da estrutura física da escola também, precisa realmente ser adequado. Hoje é uma preocupação que eu tenho muito. Hoje estou em sala de aula, voltei para a sala de aula agora, e vejo uma coisa que foi, né, que deveria ser feito e não é feito na comunidade, principalmente na escola indígena, é a questão de equipar a escola. Hoje a escola, não porque a escola indígena não deve ficar da situação que se encontra. A escola indígena ela precisa acompanhar o crescimento da sociedade, precisa acompanhar o progresso, né? Hoje, querendo ou não, entra acesso à tecnologia, entra para a comunidade, mas a escola precisa acompanhar isso. Os professores precisam trabalhar com sistemas, ter acesso ao sistema da educação, para eles poderem registrar sua frequência, a frequência dos alunos, a nota dos alunos, os conteúdos que ele planejou, precisa registrar no sistema. Isso precisa realmente fazer isso, deve acompanhar isso, né? Eu assumi a gerência indígena em 2018, eu fiquei até 2023, início de 2023, e o plano era isso. O nosso plano era que a escola indígena tenha a infraestrutura, seu equipamento tecnológico, né? E última vez que nós fizemos que todas as escolas indígenas recebessem computador. Alguns receberam, mas as escolas maiores recebessem mais computador para que os professores trabalhem, né? Para que os professores registrem a frequência dos alunos, registrem o seu plano de aula nesse sistema. E vejo que isso também talvez a distância ou a dificuldade de levar demorou para poder chegar, né? E até hoje não chegou ainda. A escola precisa hoje, nós temos várias situações em que hoje a gente tem até, desde 2012 que foi entregue a reforma da escola, algumas escolas foram reformadas, mas precisa não somente reformar, precisa realmente equipar, colocar climatizador. Hoje, atualmente, nós estamos com um clima muito quente e a escola precisa ser climatizada. A gente não pode colocar em risco, não se pode colocar em risco a vida do profissional da escola e a vida dos alunos, que realmente é o principal, né, que traz o benefício para
para a comunidade e para o próprio Estado. Sim, você toca, e aqui já caminhando também para uma outra temática, Chan, você toca num ponto que é interessante, que está muito correlacionado à questão do preconceito. No sentido de que, às vezes, tem-se uma imagem generalizada de que a comunidade indígena, para manter a sua cultura e a sua tradição, tem que se manter estanque, paralisada ali no tempo. E não é bem isso. Você mostra, através da sua fala, que o indígena, que os povos indígenas também querem a modernização. Como você bem colocou, a questão da modernização das escolas, através da infraestrutura básica, através de softwares, sistemas que possam auxiliar os professores com diário de notas, com presença dos alunos, a própria disponibilidade de internet nas escolas, dadas as distâncias que existem, tudo. Ou seja, ser indígena não é estar parado no tempo. E sobre essa questão básica do preconceito, que é algo que nós não indígenas também sofremos, o negro, o amarelo, o pardo, o preto, sofre. Qual que é a sua perspectiva, a sua visão da questão envolvendo o preconceito em relação aos povos e à cultura indígena? Doutor, é uma situação muito grave, né, que a gente vê em toda a sociedade sobre a questão de preconceitos, discriminação. A gente ouve muito isso. Né, como eu falei, querendo ou não, a modernização vai entrar para a comunidade indígena. E é importante que a comunidade indígena acompanhe isso, mas sem deixar realmente seu costume, sua tradição, sua cultura. E o mundo da tecnologia vai ajudar muito em questão de registro, porque nós indígenas, nós apenas ouvimos, entendemos e gravamos o que os nossos avós, nossos pais, nossas tios contam para nós. E a partir do momento que entra, o mundo da tecnologia facilita para a comunidade indígena. E aí a gente ouve muito essa questão de o indígena tem que ficar na aldeia, o indígena tem que ficar isolado da sociedade, né? Isso já é ultrapassado. Hoje nós estamos vivendo outro momento, mas outro momento que a gente precisa caminhar e respeitar um ao outro, e respeitar o interesse do outro, como nós respeitamos a sociedade não indígena. E a comunidade indígena precisa realmente ser respeitada nas suas decisões, na decisão individual, né? Porque tem muitos jovens que querem entrar no mercado de trabalho. Eles querem entrar, querem o celular, querem uma roupa de marcas, né? Eles querem ser o próprio o dono de si para poder realmente conseguir o que eles querem. Mas nada impede para poder de guardar o que realmente os indígenas têm. Hoje eu vejo em São Félix do Araguaia, eu não tinha visto uns 10 anos atrás, eu não tinha visto isso ainda. E hoje em mercados a gente vê alguns indígenas trabalhando, né, sendo empacotador, sendo o ajudante o repositor, né, cuidando dos mercados. Então aquele ali me chamou muita atenção. A partir do momento que a pessoa entra, eu não diria que uma conquista, eu diria que um reconhecimento
da, da, a capacidade e da pessoa, né, e reconhecimento da pessoa que quem está chamando para poder ser um dos contribuintes, aliás, um dos colaboradores dentro da sua empresa. Né? Como comerciante, sim, hoje estão chamando os indígenas para trabalhar. Então eu fiquei muito assim, feliz. Isso, eu não diria que isso é uma conquista, mas assim, por um lado é reconhecimento que os indígenas têm e o comerciante reconhece os indígenas. O que você diz é basicamente o reconhecimento daquilo que nós temos enquanto Constituição, no artigo 231, que reconhece aos povos indígenas os seus costumes, suas tradições, seu modo de vida e organização social e política. Aquela ideia também ultrapassada do Estatuto do Índio, de integração. Em resumo, seria a questão mais de que o fato do indígena ansiar ter, por exemplo, modernidade, um celular, o fato do indígena ingressar no mercado de trabalho, como você bem colocou, não faz com que ele deixe de ser indígena. E isso me leva a fazer uma última indagação, uma última pergunta a você. De tudo isso que nós conversamos aqui, tanto no que tange a questão da cultura, da preservação da língua, da cultura, da questão da dificuldade de acesso a uma saúde de qualidade, regulação, a questão da educação e da formação profissional, como que você enxerga, Achian, o papel do judiciário, o papel do sistema de justiça na promoção, na defesa dos direitos de cidadania dos povos indígenas? Doutor, eu tenho que agradecer muito esse papel dos judiciários. Hoje eu vejo atualmente os indígenas conhecendo seus direitos, o valor que tem pelo trabalho que está sendo feito nas comunidades indígenas pelos judiciários. Não é fácil. Desde que foi mudado a Constituição a partir de 88, a gente não via tanto a falar sobre os direitos. Né? E hoje o envolvimento dos juízes, né, através junto às comunidades indígenas, tem aproximado muitos e levando realmente para que os indígenas conheçam seus direitos. E não somente seus direitos, mas também os deveres. Isso é uma coisa que eu vejo que é tão importante, porque quando foi criada a Constituição Federal em 88, colocando dentro da Constituição o direito para as populações indígenas, os indígenas conheceram mais o direito do que os deveres. Né? Então, o judiciário teve esse papel de levar não somente o direito que os indígenas têm, mas também os deveres que os indígenas têm, de cuidar do seu povo, de cuidar da sua terra, né? E de cuidar, né, da sua cultura, do seu costume, para não perder. Então, não levou somente o direito, levou as duas coisas. Então, vejo o papel do judiciário importante para as comunidades indígenas e a gente agradece muito, né, a aproximação do judiciário junto às comunidades indígenas, que era muito distante quando começou.
hoje a comunidade indígena se sente acolhidos pelos judiciários. Perfeito. O Ministério Público está presente, né? Inclusive tem um trabalho, né, doutor, que nas comunidades indígenas, que está aí sobre a questão de eleição. Sim, que é a participação política dentro das comunidades indígenas, dentro da sociedade não indígena. Hoje é um exemplo disso que a gente tem, não que seja o meu povo e não que seja o povo do nosso estado, mas representa muito bem as populações indígenas. Sim. Duas pessoas, atualmente, duas pessoas que foram eleitas, né, que é a Célia Chacreabá e a Sônia Guajajara. A primeira foi a do Acre, não me recordo o nome dela, que foi eleita. Então, nós já tivemos, acredito que esse trabalho traz muito bem para a população indígena. Certo. Só para finalizar, agora finalizando mesmo, você teria alguma mensagem para aqueles que nos assistem para encerrar esse debate, essa conversa aqui, esse diálogo? E aí você fica à vontade para transmitir a sua mensagem. Eu queria deixar aqui para todos que nos assistem que a população indígena, por mais que eles tenham um território específico para viverem, isso não quer dizer que os indígenas estão isolados. Eles apenas têm um território para eles poderem viver, para eles poderem fazer suas festas, fazer tudo que os indígenas têm dentro da sua comunidade. E nada impede que esses indígenas também estejam dentro da sociedade envolvente, né, trabalhando, sendo um trabalho no órgão público, ou trabalho na empresa privada, no comércio, enfim. Isso nada impede que eles deixou de ser indígena. A gente ouve muito que o índio não pode sair da sua aldeia, o índio tem que viver na sua aldeia. Isso praticamente é uma coisa que realmente não é verdade. Então nós precisamos realmente ter um respeito um com o outro, assim também nós indígenas também respeitamos. Então a gente precisa ser respeitados na nossa decisão, na decisão individual. Onde a gente estiver, nós precisamos de respeito, né? E aí nós temos várias coisas que a gente precisa realmente, que a sociedade não indígena precisa conhecer. Nós, Carajás, sempre estamos de braço aberto para recebê-las, né? Qualquer pessoa que estiver querendo conhecer a festa cultural, nós sempre estamos de braço aberto, de conversar, de dialogar, porque somente assim a gente se entende melhor. Porque não adianta a gente somente ver ou ouvir, mas os indígenas precisam ser ouvidos para que realmente seja que compreenda mais, né? A gente ouve muito, como por exemplo, que hoje se fala muito que o indígena recebe o benefício, recebe o salário da FUNAI. Eu quero deixar que isso tudo eu diria que é mentira, né? Eu sou servidor público, atualmente sou efetivo, mas eu recebo do Estado. Então não recebo da FUNAI. Desde que eu entrei no mercado de trabalho, sempre recebi do Estado, não da FUNAI. E assim, meus irmãos, meus pais, também são assalariados e recebem o salário pelo trabalho que eles exercem. E assim os demais indígenas também que estão aí, recebem o salário por meio do seu trabalho que estão executando no órgão público ou na empresa privada. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês entenderem melhor, e estamos sempre à disposição para poder explicar,
para que todo mundo entenda o que realmente o indígena é. Muito obrigado, Axian, pela sua presença aqui nessa edição do Abril Indígena da Escola Superior da Magistratura do Tocantins. É sempre um prazer tê-lo aqui nas nossas dependências. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Abril Indígena, uma realização da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Lembrando a todos e a todas que essa edição do Abril Indígena ainda contará com a participação de mais 2 outras lideranças aqui nos estúdios da ESMAT, uma liderança do povo Craô e também do povo Apinagé.